Pa- passa tão rápido, né? Quando você vê, já... Então tá bom. Assim fica mais animado com a participação de todo mundo, fica mais animado, daí é bom. Os, os exemplos que vocês trazem, né? Acaba enriquecendo a aula. É, importante é, nessa primeira parte aqui, ficar bem claro, então, ó, a distinção desses dois institutos jurídicos, né, que são dois institutos extintivos, né, da obrigação tributária, do crédito tributário, que é chamado de decadência, então, e prescrição. Então, a gente já verificou que a decadência ela decorre da inércia do fisco em constituir o crédito tributário. Então, passou 5 anos, acabou, não dá para fazer mais nada. E a prescrição também decorre da inércia do fisco, mas de fazer a execução de cobrança desse crédito tributário. Então, só para a gente dar esse ponto inicial ali, para a gente já encerrar esse tópico e passar para outro tópico. A consequência aqui consequentemente, né, o dias a quo, quer dizer, a decorrência do prazo prescricional para o fisco exercer, então, a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. Então, portanto, passa a contar o prazo que ele foi lá e parcelou e daí parou de pagar. Dali você tem esse prazo aí, então, ainda de 5 anos para você poder fazer a cobrança. Tranquilo? Quando a gente estava falando da questão dos débitos declarados, por declaração. Então, quando a nota fiscal emite, a emissão da nota fiscal é uma declaração de dívida. Então, a partir do momento que ele declarou a nota, ele já está praticamente confessando que está devendo, basta ao fisco só efetuar a cobrança, né, do débito ali já confessado pelo contribuinte. A mesma coisa acontece quando o contribuinte faz o que chama de denúncia espontânea. Vocês já viram falar em denúncia espontânea, né? Alguém já viu falar em denúncia espontânea? Não. Então, o que é a denúncia espontânea? Isso está previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que ele diz que antes do fisco agir, portanto, antes de você ir lá fazer a fiscalização da empresa, iniciar a fiscalização, ou antes de você lançar o crédito de IPTU, o contribuinte tem o direito de vir e confessar um valor que ele estava devendo e que ele não pagou. Então, por isso que chama-se de denúncia espontânea. Então, ele mesmo, espontaneamente, ele vai lá na prefeitura e fala, ó, eu estou devendo aqui X, referente a IPTU ou ao ISS, que eu não paguei. Por exemplo, de IPTU, quando que ele vai acontecer isso? Aquele caso ali que o Carlos, né, comentou. Ele foi lá e ampliou a casa dele, mas o fisco não foi lá lançar a diferença da ampliação. Então, o contribuinte ele vai lá e fala, ó, eu ampliei minha casa, era 80 metros, agora está 120, 130 metros, então essa diferença, eu sei que eu sou devedor do IPTU dessa diferença, então eu quero que vocês apurem e paguem, porque eu quero pagar, né, essa diferença. Então, isso chama-se denúncia espontânea. Então, baseado daí nesta declaração do contribuinte, nós vamos lá e fazemos o quê? Daí você vai, calcula quanto que ele está devendo e efetuamos daí a DAM para ele pagar, ou a guia, ou seja lá qual for o nome que vocês chamem. Então, isso, qual que é o benefício para o contribuinte? Quando ele faz a denúncia espontânea, quando ele se antecipa, ele não paga a multa que está prevista na lei. Então, ele vai pagar o valor do tributo, mais os juros em decorrência da mora, da ocorrência do fato gerador. Mas a multa ele não paga. Então, essa, para ele, é importante. E para nós, também, para o fisco, é importante, porque você não precisou dispor lá de um fiscal para ir lá autuar, para poder levantar e coisa e tal. Foi um dado que o contribuinte trouxe ali para fazer, para o fisco. Então, não há o lançamento da multa. Então, essa é a vantagem para o contribuinte e a vantagem também para o contribuinte, né, que não vai pagar multa, e para o fisco, que vai cobrar um valor que
próprio contribuinte está trazendo. Então, esse valor de denúncia espontânea também é uma declaração. Então, o prazo da prescrição passa a contar dali, daquela ação ali que ele efetuou essa denúncia. Então, a partir daquele momento que ele falou para você que está devendo, você conta dali 5 anos. Então, você não pode passar daí disso aí, né? O cara foi lá, declarou e você cruzou o braço e deixou lá que ele passou 5 anos, 10 anos, daí que você vai acordar para mandar para dívida ativa ou execução, daí já não dá mais, né? Então, cuidar nesse ponto aí. 5 anos também na casa da declaração. Belezinha até aqui? Tudo compreendido, sem problema? Tem uma pergunta lá. O aposentado, ele passou anos lá aposentado, ele tinha direito de 600, mas ele nunca foi requerer a sua isenção. Certo. Então ficou a dívida lá. Passado um certo dia, o aposentado passou para outro mundo. O filho tem direito, os filhos têm direito de ir lá requerer a isenção? Depende do tipo de tributo que você está falando, né? Por exemplo, o IPTU é pessoal, né? É um imposto pessoal, mas é relacionado ao imóvel. Ele não tá relacionado, por exemplo, ao Carlos, né? É ao imóvel. Então, quem tiver como proprietário do imóvel ali, né? Ou proprietário ou a pessoa que está lá usando o imóvel, é ele que passa a ser o devedor do imóvel, porque o valor do IPTU é atrelado ao imóvel, não é atrelado à pessoa. Mas vamos supor no caso que você falou ali de aposentado. Então, quem teria direito à isenção seria a pessoa, porque em razão dela estar aposentada, porque a tua lei, vamos supor, lá previa que aposentado teria direito à isenção. Então, nesse caso, a isenção é relacionada à condição daquela pessoa. Ele não pode se estender daí ao filho dela, daí não. Porque daí é atrelado ao imóvel, é o imóvel que está devendo IPTU. Então, não importa se quem está morando lá ou quem é o proprietário, a dívida é do imóvel. Então, daí tem que fazer o... E... O sujeito, o aposentado, o dono do imóvel, ele, nos últimos 5 anos, não acionou esse benefício dele, acabou falecendo, o imóvel, os herdeiros foram tomar todo o procedimento legal. Eles podem requerer essa isenção desses tipos, porque na verdade o imóvel é do dono. Isso, mas veja, é prazo, como eu falei, prazo de 5 anos. Assim como o confisco tem 5 anos para lançar e para cobrar, sob pena de decadência ou prescrição, o contribuinte também tem 5 anos. Se ele deixar passar 5 anos, morreu. Não, mas se ele não deixou e eventualmente deu eu estou falando de 5, mas poderia ser 4,5, por exemplo. Aí se for relacionado, como eu falei, relacionado ao imóvel, não à condição de aposentado, mas a relação ao imóvel, que por algum motivo aquele imóvel tinha algum fator ali de redução, por algum motivo, quem tiver ali como usando ali o imóvel, ele pode requerer, né? Ou a devolução, se ele pagou indevidamente, porque daí ele pagou indevidamente, ou, né, no caso de isenção, ele pode dizer, olha, no período tal a tal, o imóvel lá tal. Mas aí tem que ver caso a caso, depende, né? Como eu falei, se é uma isenção prevista pela condição dele estar aposentado, daí isso não vai para frente, não se passa para esse direito para herdeiro, né? Porque era uma condição dele porque ele estava aposentado. Então, se ele não usou, daí paciência, né? Daí o herdeiro não pode requerer aquele período ali, dizendo, eu quero devolução porque nesse período ele estava aposentado, porque daí a questão era pessoal, né? Era uma condição. Passado 5, não. Isso, exato, como eu falei ali, né? Assim como a gente tem 5 anos para constituir o crédito e para executar, para pedir devolução também é 5 anos. Passados 5 anos, aí já não dá mais para pedir devolução, né? Daí já está recolhido, recolheu. E esse requerimento pode ser apresentado requerendo ou tem que abrir um processo administrativo para que possa ser? Via de regra é um processo, né? Tem que fazer um processo administrativo, não precisa ser judicial, mas processo administrativo, pedindo a devolução. Daí vai ser analisado todas as questões para ver se tem realmente direito ou não. Porque daí depende do caso.
Tranquilo até aqui, então? No início ali da minha apresentação, eu até esqueci de comentar com vocês, nesse percurso aí de tanto tempo aí de serviço aí de público, eu, no início que eu falei que eu dei aula durante 3 anos, eu fiz letras, o primeiro curso foi letras, então daí fui dar aula, fiquei daí depois quando eu mudei, que daí eu resolvi que não ia mais dar aula, eu peguei e fui fazer o outro curso, fiz daí o curso de administração de empresa. Daí fiz administração, fiquei trabalhando, eu já tinha contabilidade, de coisa, fiquei... coisa. Daí depois, por essas questões aí de eu estar trabalhando com legislação e diversos cargos ali que eu ocupei no julgamento e coisa e tal, que eu comecei, aí eu me vi na obrigação de fazer direito, eu acabei fazendo direito também, então eu acabei fazendo esses cursos superiores ali de mais 4 cursos de pós-graduação. Então daí deu uma caminhada boa. E depois fiz o bacharel. Tirei 5 pós-graduação. Não deveria ter feito 5 pós-graduação, deveria ter feito mais uma graduação. Mas são coisas boas, sempre a gente nunca perde, né, o que a gente aprende. Bom, eu acho que essa parte de prescrição e decadência, acho que já está bem assentado, eu acho que não precisa mais a gente continuar falando sobre isso aí. Vamos então falar agora um pouco sobre a questão do protesto.